Graça e paz. Hoje, 13 de julho de 2023. Até aqui, o Senhor tem nos capacitado, nos ajudado. No livro de Romanos, capítulo 2, verso 3 e 4, diz assim: E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? O título da nossa meditação hoje é Corrupção e Violência. O texto diz assim: Antes do dilúvio, Deus declarou como via a terra, corrompida e cheia de violência. Será que os homens que a habitam atualmente mudaram? A violência continua e hoje ela é denunciada e combatida de várias maneiras. Quantos organismos, instituições e grupos se esforçam para deter essa praga em todas as partes do mundo, inclusive na escola e principalmente na família. Porém, quanto mais se denuncia, mais aparecem casos de violência e de corrupção e abusos na administração de bens públicos. Todos queremos que tais problemas desapareçam. Deus está perfeitamente consciente dos sofrimentos da humanidade. Ele é paciente, porém se aproxima o dia em que pedirá conta aos homens. Exporá nossos atos à luz. Não julgará segundo as leis humanas, que por vezes são tão injustas, permitindo atos que Deus condena. Se analisarmos a situação honestamente, perceberemos que nossa consciência nos acusa. Mas quem reconhece que pecou e admite isso diante de Deus, sabe que Ele tem uma solução para nos salvar da condenação. O Senhor Jesus afirmou para nos salvar da condenação. O Senhor Jesus afirmou: Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João, capítulo 5, verso 24. Aleluia. Para a complementação da nossa meditação, nós temos a leitura do livro de Salmo, capítulo 124 até o 127. Eu quero compartilhar com você alguns versículos desses capítulos. O 124 é a gratidão pela proteção divina. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. O 125 tem por título: A fé em Deus traz segurança. Que verdade! Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre.
assim como estão os montes, a roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora para sempre. Olha que coisa mais linda. O 126 diz assim: a alegria pelo retorno do cativeiro. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. O 127 nos leva a ter dependência de Deus. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Olha que coisa mais linda. Hoje nós podemos ver como está o nosso mundo, né? A gente ouve notícias e mais notícias de corrupção, seja ela na política, seja ela no trabalho, seja ela na família. Porque o mundo está praticando a corrupção em todas as esferas. As pessoas das mais variadas classes estão corruptíveis, são passíveis de corrupção. Isso não é em grandes situações, em grandes momentos, não, são nos pequenos. E também a violência que tem aumentado muito. E a palavra do Senhor nos declara que quando chegar estas coisas, estamos no princípio das dores. Nós vemos hoje filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão. Quanta violência nós temos ouvido falar e muitas das vezes assistido bem pertinho de nós, não é verdade? O texto diz bem claramente aqui que a violência continua hoje e ela é denunciada e combatida de várias maneiras. Quantos organismos, instituições e grupos se esforçam para deter essa praga em todas as partes do mundo, e fala inclusive das escolas e principalmente na família. Hoje existe muita violência, sempre existiu, mas hoje parece que está pior. Não sei se é por conta do famoso celular, as novas tecnologias, que a gente fica sabendo tudo muito rápido, né? E tudo é trazido à tona. E muitas das vezes nos perguntamos, eles fazem isso? Parece que não acontece nada com eles. Muitas vezes julgamos. Será que isso Deus não está vendo? Se existe um Deus, por que tanta maldade? Por que tanta agonia, tanto sofrimento? Mas Deus deixa bem claro que isso não escapará. Nada nem ninguém escapará do grande julgamento, dos olhos do Senhor. E eu não posso me esquecer
que Deus está atento àquele que tem se arrependido e praticado a justiça. E como é bom ter o Senhor, depender do Senhor, estar seguro no Senhor, como é bom. Então não devo apressar-me para as coisas ruins. Não, esperarei no Senhor. Os salmos aqui que nós lemos, o 124, nos diz da gratidão pela proteção de Deus. Que coisa mais magnífica! Gratidão pela proteção divina. Aleluia. O 125 fala que a fé em Deus me traz esperança. E quantas vezes nós estamos sem esperança? Quantas vezes nós estamos desestimulados? O 126 diz que a alegria vem quando retorno do cativeiro. Muitas vezes estamos no cativeiro, muitas vezes estamos em grandes lutas, mas quando as vencemos, nós nos alegramos. Porque quando estamos com o Senhor, passamos sim pelas lutas, não devemos perder a nossa esperança, pois a proteção de Deus está conosco. E devemos sempre depender de Deus em toda e qualquer situação. Mesmo que o mundo esteja cheio de corrupção e violência, não percamos a nossa esperança. Ficamos ligados em Deus. Ele nos trará a justiça. E isso não demora. Quero que você pense nisso, medite nisso e viva das promessas do Senhor e da dependência no Senhor. Tenha gratidão pela proteção de Deus. Mantenha a sua fé e se alegre quando passar pelas lutas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém